Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de metodologia científica e hoje nós vamos terminar a unidade 4. A gente vai falar da seção 4.2, 4.3 e 4.4. Na semana passada nós tivemos um feriado e agora a gente termina todas essas sessões. O que nós vamos falar aí? Nós vamos falar do artigo científico, do paper e do TCC, ou trabalho monográfico. Então hoje nós temos um slide um pouquinho longo, com 14 páginas, mas a gente vai falando sobre o assunto. Então, a unidade 4 é isso que ela está falando, as normas e padronizações científicas, o formato acadêmico conforme as normas, que a gente já viu, depois o artigo científico, conceituação e elaboração, o paper, conceito e elaboração, e o TCC, o trabalho monográfico, apresentação escrita e oral, que são as sessões finais aí. Quando a gente fala desse artigo científico, tá? Vamos lá, no artigo científico, que é a unidade 4.2, nós estamos agora, vocês inclusive já fizeram um questionário a respeito disso, então vocês já devem ter analisado o que é como elaborar esse artigo científico. E basicamente é o que a gente vai falar hoje, como é que funciona. O artigo científico é um trabalho completo, ainda que com dimensões reduzidas, tá? A ABNT, que trata do artigo científico, é uma norma que está na NBR 6022, 2003A, ele define como uma parte de uma publicação, tá certo? Com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, tá? Você pode ter um artigo original, que apresenta temas ou abordagens originais, e você pode ter também o artigo de revisão, que resume, analisa e discute informações já publicadas, tá? São dois tipos comuns aí de artigos científicos. Agora, quais seriam, então, os elementos que compõem este artigo científico? Então, vejam, nós temos elementos do artigo científico, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais, como eram grandes, eu deixei no outro slide, então aqui nós temos só elementos pré-textuais e os textuais, né? Elementos textuais. E vejam que alguns deles, muitos deles se repetem. A gente vai ver lá no elementos textuais, os elementos do TCC, você vai ver que muitos desses daí se repetem lá, só que aquele é mais extenso do que os demais. Então, o artigo científico, outra coisa, o artigo científico, muitas vezes que você faz um artigo científico, quando você vai publicar numa determinada editora, uma revista, seja eletrônica, seja física, eles têm algumas exigências. Então, o que você faz? Você tem que olhar aquelas normas, as exigências que são as normas que eles apresentam para você fazer o artigo, e você segue aquelas orientações. Então, aqui, o que nós temos, esses elementos do artigo científico, é um elemento padronizado por causa da ABNT, mas muitas revistas seguem uma estrutura própria, tá? Mas os principais aqui nós vamos encontrar. Então, elementos pré-textuais, o título, o nome do autor, ou autores, né? O resumo, que é na língua do texto, ou seja, na língua, você está escrevendo em português, então o resumo vai ser em português. Palavras-chave, que são na língua do texto. Se é português, você está colocando tudo isso em português, tá? Depois você tem os elementos textuais, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E nos elementos pós-textuais nós temos várias coisas, né? Que são o título e subtítulo em língua estrangeira, o resumo em língua estrangeira, palavra-chave em língua estrangeira, uma nota explicativa, referências, glossário, apêndices e anexos. Então, depois a gente vai mostrar essa tela, esse slide aí com esses dados aí. Algumas revistas, por exemplo, o resumo, o título e subtítulo em língua estrangeira, o resumo em língua estrangeira e a palavra-chave em língua estrangeira, eles colocam logo no início. Então, você coloca o título em português, você coloca o nome do autor e o resumo, e a palavra-chave em português. Aí, em seguida, você já faz tudo em inglês. O título, o nome do autor, às vezes nem precisa do nome do autor, só coloca o título, resumo na língua estrangeira e a palavra-chave na língua estrangeira.
em inglês, por exemplo, keywords, você coloca lá e apresenta os dados lá. O resumo é o abstract, né, que eles chamam dessa maneira. Então, é uma forma simples de você apresentar um artigo científico. E, em seguida, você já começa os elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão, e lá na parte dos elementos pós-textuais, já vai direto para referência, glossário, apêndice, nota explicativa, perdão, referência, glossário, apêndice e anexo. Então, a gente vai mostrar isso aí com calma, tá? Então, os elementos textuais, o título. O título e o subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo, tá? Diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos, na língua do texto. Então, você coloca o título, né? Aí você pode colocar 2 pontos e colocar o subtítulo relativo àquilo. Tá? Você pode falar assim, contrato de não sei o que lá, 2 pontos. Uma breve análise sobre os elementos constitutivos. Entendeu? Então, você faz uma coisa assim, tá? Esse título, ele deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras. Então, a gente não faz um texto com 3 linhas, por exemplo, um título com 3 linhas. A gente faz um título com uma linha só e olhe lá, tá? Também não precisa ser vago, né? Ou falar o contrato de adesão. Tem zilhões de trabalhos sobre o contrato de adesão. O que você quer falar no contrato de adesão? Você fala a vulnerabilidade do consumidor no contrato de adesão. Então, você já está particularizando uma coisa que você quer falar sobre contrato de adesão, tá? Essa que é a ideia do título aí. Nome do autor deve ser acompanhado de breve currículo, que o qualifique. Geralmente, em algumas revistas, eles pedem essa qualificação no final, tá? Deixa eu admitir o Jair aqui. Tá? Pronto. Aí, então, esse breve currículo, você coloca na parte final, colocando as principais informações curriculares suas, né? E o que tem a ver com a área de conhecimento do artigo, né? Você está falando de... Você está no direito e vai falar uma coisa sobre educação, você deve ter alguma coisa que você fez sobre educação. Você está fazendo um curso sobre educação, você fala sobre isso. Ou você é um especialista em direito de educação, mas geralmente você faz algum curso de especialização nessa área, né? A mesma coisa, se for de direito penal, direito previdenciário, trabalhista, civil, enfim, o que for exatamente o que você estiver fazendo. O currículo dos autores, bem como os endereços postal e eletrônico, devem aparecer em rodapé, indicado por asterisco, na página de abertura, ou opcionalmente no final dos elementos pró-textuais, onde também devem ser colocados os agradecimentos dos autores e a data de entrega dos originais à redação do periódico. Então, a gente coloca tudo, isso lá no final, esses dados aí, e esses agradecimentos aqui, tá? Resumo, que deve ser na língua do próprio texto, né? Então, você está falando em português, uma revista em português, você vai lançar esse texto em português. Tem algumas revistas que aceitam artigos já em outras línguas, tá? Então, ele tem um texto em castelhano, espanhol, tem o texto aqui na revista, tá? Italiano, inglês, etc., né? Mas se você, obviamente, como é uma editora brasileira, nós vamos privilegiar sempre o português, tá? Tem uma questão. Você pode também publicar o seu texto em revistas estrangeiras também, tá? Então a mesma coisa se ele admitir o português nessas revistas. Portugal geralmente aceita isso aí. Tem revistas, inclusive, que são consideradas revista Qualis, né? Revista Qualis são revistas que a CAPES apresenta como uma certa qualificação. Então, você tem Qualis A, Qualis B, Qualis C. E dentro da Qualis A, você tem 3 tipos, na Qualis B você tem 3 tipos, na Qualis C 3 tipos. Então, você tem revista, o próprio CAPES apresenta uma lista de várias revistas em que você pode publicar esses assuntos, dentro do direito, dentro da filosofia, sei lá, sociologia, em várias áreas do conhecimento, tá? Então, você tem o título, o nome e o resumo na língua do texto. Esse resumo, geralmente, não é muito grande. Tá? São 5, 6 linhas que você apresenta esse resumo. O resumo, então, é um elemento obrigatório e deve ser uma síntese do trabalho constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, não ultrapassando 250 palavras, seguido logo abaixo das palavras-chave e ou descritores, conforme a NBR, a norma do ABNT, 6.028. Tá? Então, o resumo é
você mostra a essência do que você está querendo falar no seu trabalho, uma síntese geral ali, ok? Esse resumo que você escreveu em português, você pode converter no Google Tradutor, por exemplo, e já fazer o seu abstract. Então você faz, quem conhece o inglês, dá uma olhada se está tudo ordem, porque às vezes esses tradutores eles erram em algumas coisas, algumas palavras não são muito precisas, e é bom porque você vai até investigando exatamente isso. E vai e faz o seu abstract, e depois você pega as palavras-chave que vem logo em seguida, e vai ser keywords em inglês, e você também coloca ali exatamente em seguida. Então essa é uma possibilidade, né? Como aqui no texto, o resumo em língua estrangeira está lá na parte final. Mas algumas revistas, como eu falei para vocês, elas pedem no início. Então você já apresenta o título, o nome, o resumo e a palavra-chave em português, e em seguida já coloca o título, o abstract, é o resumo em inglês, e a palavra-chave em inglês, que é o keywords, tá certo? E aí já começam os elementos textuais, tá? Só uma coisinha, a palavra-chave na língua do texto são elementos obrigatórios também, e devem aparecer logo abaixo do resumo, antecedidos da expressão palavras-chave. E veja que essa palavra, o chave aí não coloca no plural. Palavras-chave ou palavra-chave, tá? Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Então você coloca contrato, obrigação, contrato de adesão, tudo, contrato ponto, obrigação ponto, contrato de adesão ponto, consumidor. Geralmente são 5 palavras que você coloca lá, tá? Geralmente são essas palavras aí obrigatórias. Que é para identificação, né? Então, por exemplo, quando eles lançam esse texto, se você procurar contratos, aí vai aparecer tudo, inclusive o seu, porque tem um artigo lá sobre contratos. Sei lá, direito do trabalho, salário, então vai aparecer lá todos os trabalhos relativos a esse assunto, tá? Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é uma parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Veja que essa história de falar objetivos da pesquisa é porque ele está pressupondo que você fez aquela pesquisa que a gente veio falando como fazer, né? E agora você vai colocar tudo isso no papel em forma de artigo, tá? Isso vale, então, para qualquer tipo de área. Você tem área sociologia, filosofia, direito e tal, você faz uma pesquisa dos temas, artigos sobre aquele assunto que você está fazendo, do seu tema, e depois você vai fazer. Em alguns casos, na sociologia, por exemplo, que você vai fazer um estudo de caso, um estudo de campo, etc., você faz uma pesquisa, uma entrevista, sei lá, um questionário, e isso daí vai ser um material que depois você pode colocar lá no seu artigo também. Tá? Então, tem várias formas de informações da pesquisa que você vai colocar lá. No direito, a gente não tem muito o estudo de campo vendo as pessoas fazerem alguma coisa. Então, isso é mais próprio daquelas que analisam o comportamento das pessoas, que são as ciências como sociologia, antropologia, psicologia. Agora, no caso do direito, a gente faz uma análise da produção jurídica. Então, você pode ter doutrina, jurisprudência, você pode ter esses artigos como monografias, artigos, ensaios, que tem revistas, tudo isso, teses, tá certo? Tese, dissertações, etc. Isso é todo o material que você coleta sobre um determinado assunto e vai tratar desse tema no direito, tá? Na introdução, também deverá ser apresentada a estrutura do artigo, o que contém cada uma das suas partes de maneira objetiva. Então, veja que a introdução já está delimitado o que você tem que fazer. Você vai falar do assunto tratado, os objetivos, outros elementos necessários para situar o tema, e depois você apresenta a estrutura do artigo, nós vamos falar sobre isso, isso e isso, depois vamos falar daquilo, e por final, terminar esse assunto. Então, você fala de cada uma das partes de maneira objetiva até o final, tá? E é interessante que, através da introdução, você já tem os tópicos do que você vai fazer no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento pode ser um bloco só, você tem a introdução como um bloco, depois o desenvolvimento como um bloco, e a conclusão como outro bloco. Dificilmente você consegue fazer isso, a não ser que seja muito reduzidas as páginas. No exemplo que a gente deu lá do questionário, você poderia fazer num bloco só, se quisesse. Mas o problema é o seguinte, por que você divide em parágrafos? Porque cada parágrafo, ele trata de um assunto. Então, se você está falando de contrato, sei lá, contrato de locação, tá certo? Você vai falar sobre denúncia vazia, então você vai colocar contrato de locação. Você vai fazer uma apresentação do contrato.
Depois você vai falar, eu quero falar da denúncia, depois eu quero falar da denúncia cheia e denúncia vazia. Então você vê que você pode tratar da denúncia num parágrafo, você tem o da apresentação do contrato, da locação, você tem outro parágrafo falando da locação, depois você tem outro que vai falar da denúncia, e denúncia cheia e denúncia vazia. Cada um vai ser um assunto que você vai falar. Ainda que denúncia cheia e denúncia vazia pode ser um subtítulo, um assunto relacionado à denúncia, você vai falar como você quiser, mas geralmente você pode separar em parágrafos aí. Tá? Então essa aqui é a ideia do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento aqui diz que a parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado, divide-se em seções e subseções, conforme a norma BR, né, 6.024, que variam em função da abordagem do tema e do método. É a parte na qual o conteúdo do artigo é desenvolvido e que permite ao leitor a compreensão do que foi feito e forma de obtenção das informações. Veja que aqui, no caso desse desenvolvimento do artigo, se você estiver falando, por exemplo, de um assunto de estudo de campo, porque você está tratando de uma questão de sociologia, por exemplo, você quer analisar um grupo de pessoas, como é que é o comportamento delas em face de alguma coisa. Então, quando você... Pessoal, alguém tocou aí na parte da organização, está aparecendo aqui a informação de que outra pessoa assumiu o controle aqui da... Professor, foi o que apertei errado aqui, ó. Tá bom? Tá, peraí que eu vou compartilhar aqui de novo. Vamos ver se vai aparecer. Mas então, aqui ele vai... Então, esse desenvolvimento, né, dependendo do assunto que você está tratando, né, você, no caso se for um assunto da sociologia, se for um assunto da antropologia, psicologia, às vezes você tem que analisar o estudo do campo. Então, esse assunto, o que você pesquisou sobre esse assunto, você tem que colocar aqui você tem que apresentar na introdução, que você vai apresentar esses dados, e depois desenvolver isso na parte do desenvolvimento. Tá? Então, essa é a parte, né, na qual o conteúdo do artigo é desenvolvido, que permite ao leitor a compreensão do que foi feito e a forma de obtenção das informações. Tá? Conclusão é a parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Nesta parte, o autor explica as conclusões alcançadas e os motivos que levaram a elas. Então, aqui, lembra-se daquele método científico que você fez para uma pesquisa ou que você fez para desenvolver um assunto, né, para pesquisar alguma coisa, você levantou aquelas hipóteses. Né? Então, você fala... geralmente, a hipótese, falava para vocês, que era uma pergunta que você faz sobre o assunto. Então, quando você está falando no contrato lá de locação, você está falando da denúncia vazia, você levanta uma pergunta. Fala assim, qual a razão de ser da denúncia vazia? A denúncia vazia, a denúncia cheia ou vazia, a denúncia cheia é aquela que está descrita na lei, né, para terminar o contrato, para desfazer o contrato. E a denúncia vazia é aquela que não está na lei. Então, é uma denúncia que a pessoa vai alegar algum motivo, e, obviamente, isso será debate entre as partes aí, contratantes. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Imagine que você está falando lá do contrato de adesão e a vulnerabilidade do consumidor, então você pergunta, por exemplo, quais as situações em que a vulnerabilidade do consumidor invalida o contrato de adesão. Na verdade, vão ser todas, né? Mas vamos supor que você fizesse essa questão. Então, você vai analisando as hipóteses que a jurisprudência está falando sobre aquele assunto, ou que a doutrina trata desse assunto. Tá? Então, nessa conclusão é que você apresenta aquele resultado que você alcançou em relação aos objetivos e às hipóteses e os motivos que levaram a elas, né? A essas conclusões que você alcançou. Tá? Então, esses são os elementos textuais. Os elementos pós-textuais estão aqui no outro slide, são esses daqui. Então, você tem o título e subtítulo em língua estrangeira, o resumo em língua estrangeira e a palavra-chave em língua estrangeira. Esses três, como eu disse para vocês, podem estar logo, algumas revistas pedem que seja logo no início. Então, você já tem o título, lá no começo, você teve o título, o nome do autor, o resumo e a palavra-chave em português, você vai fazer a mesma coisa em inglês. O título em inglês, o título e subtítulo em inglês, por exemplo. Eu estou falando em inglês porque é a mais comum, né? O resumo
e palavra-chave. Você pode fazer em francês também, ou em italiano, tá? No doutorado, você tem que fazer uma tese que se apresenta 3 resumos. Português, uma língua e 2 línguas estrangeiras. Pode ser inglês, italiano, francês, alemão. Na USP, eles nem aceitam espanhol, porque eles consideram que espanhol você consegue ler e não seria o caso. Então, você tem essas 4 para atuar e apresentar como tem que ter o domínio da língua para dizer que você estudou naquelas línguas algum texto, alguma coisa sobre aquele assunto, né? E você faz uma prova, inclusive, de proficiência na própria... Quem tem TOEFL ou alguma coisa assim, não precisa, tá? Você pode utilizar esse título para mostrar a sua proficiência, mas tem que ser aceito lá pela universidade. Quem não tem que fazer a prova específica lá, que é feita por esses institutos, né? Eu fiz do inglês, do francês, eu fiz inglês e italiano, perdão, e os próprios institutos conhecidos aí que aplicam essa prova de proficiência, tá? Então, você faz o título, o subtítulo e resumo e palavras-chave nessa língua aí que você vai tratar do assunto. O inglês é a comunicação, mais de 60% da população do mundo fala inglês. Então, é importante conhecer o inglês, é uma língua que você tem que ter sempre em vista. Em alguns países, por exemplo, na Suíça, além de eles aprenderem 2 línguas, porque lá tem 3 línguas oficiais, basicamente, eles ainda aprendem inglês. Então, se você nasceu no cantão alemão, você tem que aprender o italiano ou o francês e ainda o inglês. Veja como eles são poliglotas naturais, né? Eu falo isso porque eu tenho uma sobrinha que minha irmã foi morar na Suíça e ela teve que aprender outras línguas lá. E a minha sobrinha, ela já aprendeu o alemão e, ao mesmo tempo, o português, né? Ela é bilíngue. E ainda aprende o inglês, etc., como exigência aí de estudo, né? Então, os elementos pós-textuais, a mesma coisa que a gente viu nos elementos pré-textuais. O título é o mesmo título apresentado no início do artigo em uma outra língua, que pode ser o inglês, francês, espanhol, ou ainda conforme a definição da revista. O resumo em língua estrangeira é um elemento obrigatório, versão do resumo da língua do texto para o idioma de divulgação internacional, com as mesmas características. Em inglês, abstract, em espanhol, resumen, em francês, résumé, por exemplo, e em italiano é resumé também. É isso? Se não me engano, é isso aí mesmo. Observar que o resumo segue a mesma língua estrangeira definida para o título. Ou seja, o que você falou em português, você vai falar também na outra língua estrangeira. Tá? E o título mantém a mesma tem que ser traduzido, tá certo? Mas a mesma coisa que você está falando, não inventar uma outra. Tá aí que o Jair está querendo inventar. A palavra-chave em língua estrangeira é um elemento obrigatório, tá certo? Versão das palavras-chave na língua do texto para a mesma língua do resumo em língua estrangeira, seguindo a mesma língua definida para os elementos anteriores. Então, a mesma coisa que você fez em português, você traduz, coloca em inglês, ou francês, ou italiano, ou sei lá o quê. Nota explicativa. São informações que servem para acrescentar dados a alguma explicação dada no texto. Tá? Não são textos longos, mas curtos com o objetivo de esclarecer alguma coisa, acrescentar informação, fazer alguma indicação de fonte. Por exemplo, aquele trabalho foi resultado de uma pesquisa em que você obteve um financiamento de alguma instituição de fomento à pesquisa, e aí você coloca isso nessa nota explicativa, por exemplo, o trabalho é resultado de um financiamento do não sei o que, assim, assado, do instituto, não sei o que lá, tal, para desenvolvimento tecnológico, né? Então, você coloca lá essa nota explicativa. Eu costumo colocar isso numa nota de rodapé, falando, esse artigo é resultado de uma atividade de pesquisa, não sei o que lá, ou então foi resultado de uma atividade feita no curso tal, para discutir tal assunto. Eu só coloco na nota de rodapé como explicativa. Aqui ele coloca um textozinho que você explica alguma coisa logo em seguida ao texto. Tá? Há referências. Veja, antigamente a gente falava bibliografia. Agora, por que eles estão falando referência? Muito provavelmente porque você, além de citar livros, artigos, teses, dissertações, monografias, etc., você pode colocar nessas referências, por exemplo, um áudio que você tenha obtido numa reunião.
Então, você tem uma forma de apresentar... Deixa eu ver se eu tenho aqui aquele livrinho que eu já mostrei para vocês. Só um minutinho. Ó, esse livrinho aqui que eu já mostrei para vocês aqui, ele tem normas para trabalho técnico, ele mostra como você faz uma apresentação, uma citação de um áudio. Tá? Então, você tem ali como você vai fazer essa citação. Um vídeo, por exemplo, você pode colocar, tá? Porque você tem a citação do link do vídeo, você tem uma forma própria de citar isso aí dentro da sua tese, um artigo, o que você estiver fazendo. Aqui no caso do artigo científico, você pode fazer isso também, tá? Então, a referência são uma lista em ordem alfabética das fontes bibliográficas utilizadas para o estudo, efetivamente citadas no documento seguindo a NBR 6023, tá? Glossário é um elemento opcional. Lista em ordem alfabética de termos desconhecidos, compostos por palavras técnicas pouco conhecidas em outro idioma e termos tecnológicos. Tá? Então, uma explicação de algumas questões. A nossa apostila aqui sempre tem um glossáriozinho, né, que ele fala para você assimilar melhor aquele assunto. Tá? Ó, o vocabulário, amostra, categorias, população, ele fala o que é essas palavras aí. O apêndice é um elemento opcional também. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. O texto ou outro documento elaborado pelo próprio autor do trabalho, com o objetivo de esclarecer algum aspecto do conteúdo, apresentar instrumentos utilizados para a coleta de dados ou outras informações que sejam relevantes para o estudo. Então, por exemplo, eu tive que colocar alguns casos decididos lá no sistema, na fonte inglesa e fonte americana, do direito inglês e direito americano, porque não é comum para nós. Então, eu coloquei esses assuntos como um anexo aí, tá? Desculpa, o apêndice o apêndice tem outra realidade, né? Ele tem esse objetivo de esclarecer algum aspecto do conteúdo. Então, você pode esclarecer, por exemplo, aquela determinada pesquisa como foi feita, esse tipo de situação. Agora, o anexo, perdão, foi o que eu fiz, né? Que também é outro elemento opcional. Os anexos são identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão pelos respectivos títulos. A mesma coisa que o apêndice. Os anexos são constituídos por textos ou documentos adicionais e que esclarecem ou acrescentam informações importantes para o estudo elaborados por ordem. Esse que eu fiz, tá? Você não precisa citar uma lei, um artigo de lei. Isso aí não tem muito... Isso aí todo mundo... Isso aí você pode fazer uma nota de rodapé. Eu acho interessante, às vezes, você colocar alguns artigos em nota de rodapé, porque vamos supor que aquele código se modifique. Então, aquela sua tese foi feita numa certa data, então ela tem as explicações de qual era o artigo naquela época que você analisou. Se houve mudança depois, aí é outro assunto. Tá? Então, você tem que, na verdade, fazer uma adaptação daquele material. Mas muita coisa, todo mundo já está analisando outros problemas e não mais aquilo que era anterior, que aquilo acaba se consolidando num artigo num artigo de lei, então aquilo já superou aquele assunto, tá? Então, esses são os elementos pós-textuais aqui que a gente encontra a respeito desse artigo científico. A apostila ainda vai falar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento, porque esse desenvolvimento ele é um tópico dentro daquilo que a gente viu dos elementos aí textuais do artigo científico, tá? Esse título, ele terá um título em concordância com o assunto que será apresentado. Dentro desse tópico, que é o desenvolvimento, existirão seções e subseções, cada uma com seu respectivo título. Lembre-se de que não é correto separar uma seção com um texto que contenha somente 3 linhas, por exemplo, porque, na verdade, você tem que explicar isso com um raciocínio lógico, argumentos suficientes para justificar. Então, não tem sentido você apresentar de uma forma sucinta dessa maneira. Então, você tem, no mínimo, sei lá, uma página para desenvolver o argumento que você tem ali, tá? Então, não faz aquela seção. Deixa ele junto com uma sequência de 10 que você está apresentando. Uma seção dentro desse desenvolvimento pode ser destinada à apresentação dos resultados da coleta de dados de uma pesquisa. Então, se você está fazendo uma pesquisa sociológica, você fez uma entrevista, um questionário, alguma coisa, os dados que você coletou, você pode, numa sessão, explicar e apresentar o resultado desses dados que foram coletados. Tá? E quando se apresenta esse resultado da pesquisa, no qual você coletou dados em campo, é preciso destinar uma sessão para explicar ao leitor como isso foi feito. Então, por exemplo, foram aplicados que tipo de instrumentos, questionários, entrevistas, quantas foram entregues, todos foram devolvidos, quantas entrevistas foram feitas, com quem,
Foram feitas observações junto a qual grupo, por quanto tempo? Então, veja que são perguntas típicas de quem está pesquisando, fazendo uma pesquisa de campo ou fazendo essa questionário entrevista, e você está analisando aqueles dados, coletando dados para poder subsidiar o seu artigo, a sua pesquisa, que vai servir como material do seu artigo. Tá? O objetivo, veja que para você, essa parte aí toda, ela vai exigir uma certa organização prévia para você fazer a composição disso que nós estamos falando. Então, e obviamente não dá para você, em alguns casos, prever que tipo de resposta as pessoas vão dar. Então você faz algumas simulações, algumas ideias, olha, pode responder, acho que pode responder isso, isso e isso. Então você vai organizando as suas ideias para depois você coletar os dados e organizar todas essas informações. Então, o objetivo da análise é sumariar as observações sistematizadas, organizadas durante o processamento dos dados, visando responder ao problema da pesquisa. Tá? Agora, o objetivo da interpretação é conferir um sentido mais amplo às respostas encontradas pela pesquisa, relacionando-as a outros conhecimentos existentes. Tá? Os dados coletados devem ser apresentados em forma de texto, tabela ou gráficos, a depender do instrumento utilizado para a coleta e a necessidade da pesquisa. Se você optou, por exemplo, por utilizar questionário, precisa buscar a estatística para definir o quantitativo necessário para validar os resultados, certo? Considerando o grupo para o qual foi destinado. Você pode, por exemplo, estabelecer uma amostra, né? Deixa eu admitir aqui o Paulo. Uma amostra é um conjunto de elementos extraídos de um conjunto maior chamado população. Então, você tem um número X de pessoas, você não vai pegar todas elas, mas pega uma amostra do que você precisa. Tá? Seria essa ideia aí. Quando a gente fala na pesquisa científica, a validação é uma condição fundamental, como a gente viu em outras unidades. Tá? Então, você precisa, quando você vai apresentar aqueles dados obtidos em campo, por meio da aplicação de questionários, isso é facilitado pelos recursos da estatística que permite aplicar as fórmulas mais adequadas em vista do que se pretende, da quantidade de respondentes e da utilização da teoria de amostragem, que possibilita delimitar a quantidade de pessoas, garantindo a validade dos resultados. Então, é todo um procedimento que você faz nesse estudo de campo aí, tá? Agora, e o que é essa tabela e gráficos? A tabela é uma forma de disposição gráfica que obedece a uma classificação com o objetivo de sintetizar os dados, tornando-os mais compreensíveis. Tá? A norma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele trata somente de tabelas. Ele tem uma norma de apresentação tabular que orienta a padronização e racionalização dos números numéricos em tabelas. Então, tem modelos de como você fazer tabelas aí. Tá? Os gráficos. Os gráficos também favorecem a apresentação de dados quantitativos e, além de atrativos, facilita a visão de conjunto. Né? É muito interessante aqui. Eu queria ter utilizado aqui nos slides, mas eu não consegui saber como trabalhar essas tabelas e gráficos. Seria interessante a gente mostrar algumas coisas que ficariam até melhores na apresentação. Tá? Então, são formas aí de você apresentar essa pesquisa toda, esses dados, isso que você coletou. As pesquisas qualitativas, elas costumam estabelecer categorias. O que são categorias? Categorias são conceitos gerais que exprimem diversas relações que se estabelecem entre as ideias, fatos e fenômenos. Então, você cria, por exemplo, você fala assim, por exemplo, contrato é uma categoria, porque você tem, dentro das obrigações, você tem vários tipos de obrigações, entre elas o contrato. Dentro do contrato, você tem categorias, subcategorias. Por exemplo, você tem contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de locação, contrato de mandato, contrato de segredo. Então, se você olhar todos esses contratos aqui, eles têm alguma coisa de semelhante que mostra a categoria genérica. Então, a palavra contrato, ela tem o contrato de locação, contrato de financiamento, contrato de empréstimo, contrato de mandato, eles têm uma relação, tem alguma coisa em comum entre eles que faz com que eles sejam chamados de contrato. Então, o contrato é uma espécie de categoria. Tá? Isso aqui são coisas que Aristóteles já foi apresentando para mostrar como ele procedia a classificação dentro da ciência, porque, por exemplo, ele foi um biólogo. Então, ele coletava uma série de amostras, né, de plantas, enquanto ele foi lá convocado para
viajar junto com o Alexandre, o Alexandre da Macedônia, né, o Alexandre o Grande, ele, como ele também era da Macedônia, Estagira é uma cidade da Macedônia, então ele foi convocado pelo rei Filipe para ser o professor, o preceptor, como se diz, né, do Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande foi fazer as excursões lá de guerra e ele convocou o Aristóteles para acompanhá-lo. Então, nesses lugares onde ele ia, por exemplo, na região da Ásia Menor, ele coletava várias mudas de plantas, não sei o que lá, para poder investigar. Depois ele foi liberado lá, acho que quando ele estava indo para o Egito, aí ele voltou para Atenas e continuou produzindo a ciência dele, a filosofia do Aristóteles. Mas veja que ele pegava essas plantas e, através de cada uma delas, ele mostrava o que tinha de comum, apresentando uma categoria. Então, por exemplo, quando ele fala assim, felinos, caninos, equinos, ele está criando categorias, tá? Categorias de seres vivos, animais racionais, animais irracionais. Então, ele está fazendo toda uma classificação baseada em categorias, tá? E nesse texto, artigo científico, ou nessa produção científica que você faz, é interessante você estabelecer uma categoria para facilitar a elaboração e apresentação dos resultados. Tá? Essa que é a ideia que você pode utilizar aí. A categorização, que nada mais é do que uma operação de classificação dos elementos extraídos da mensagem e que você coloca dentro daquela categoria para apresentar de forma mais adequada. Tá? Não há uma forma de estabelecer uma categorização a priori. Você tem que olhar o material que você tem e dali você extrair uma categoria. Então, as pessoas responderam tal assunto nesse sentido, você cria uma categoria. Aí você usa outro grupo de pessoas, outra categoria, e assim vai indo. Tá? Bom, com isso a gente, ainda no final aqui da apostila, ele fala assim, numa pesquisa em que a coleta de dados em campo contou com questionários e entrevistas, qual será a melhor forma para dispor as informações? Então ele fala algumas situações, né? No caso de questionários, o melhor será elaborar gráficos ou tabelas nos quais fiquem expressas as respostas obtidas em forma de quantidades. No caso de entrevistas, o pesquisador poderá utilizar-se de quadros nos quais fique claro qual a pergunta e a transcrição das respostas. Outra alternativa é, dentro do próprio texto elaborado pelo pesquisador, fazer as inserções citando as falas dos atores sociais. Tá? Então, isso aqui era o que a gente tinha para falar dessa unidade 4.2. Vamos em frente, que a gente tem ainda que falar agora sobre outro assunto, que é o paper, tá certo? E depois ainda o TCC, que é a última unidade, tá? Então, aqui nós vencemos essa idade, tem tabelas, categorias e organização dos dados, aí, conforme a gente falou. O papers, o título aqui da seção 4.3 é papers, conceito e elaboração. Aí tem aqui os eventos científicos, a comunicação científica e os papers, tá? Isso que é tratado aqui na seção 4.3. A gente já vai falar sobre os elementos de uma comunicação científica, mas antes vamos falar do que a gente estava falando, né? Então, o assunto aqui é o paper, né? Paper, em inglês, é o papel, mas, na verdade, não é só um papel, é um texto que você produz para alguma finalidade. Então, aqui diz que o paper é uma síntese de pensamento aplicada a um tema específico. O paper é um texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral dessa comunicação, e o seu objetivo é que seja publicado nas atas ou anais de um evento no qual foi apresentada. A gente vai falar que esse paper segue uma estrutura de uma comunicação científica, né? E no meio acadêmico tem sido empregado com esse sentido e até mesmo com o sentido de artigo científico. Então, o paper é muito parecido com o artigo científico. Agora, que tipos de eventos científicos que você pode utilizar para a apresentação do seu paper? Então, aqui na página 194 da apostila, ele fala uma série de eventos desse tipo. Por exemplo, congresso. O congresso é uma reunião de pessoas competentes para discutir alguma matéria. A convenção. Convenção é uma reunião de um grupo com o intuito de maior integração, transmissão de novas diretrizes, metas ou formação. Tá? Então, por exemplo, vamos discutir sobre alguma coisa de direitos humanos. Então, uma convenção de direitos humanos para questões trabalhistas, para questões de racismo, sei lá, tal. O fórum é uma discussão de um determinado assunto, reunindo representantes de múltiplas entidades e associações especialistas para tratar desses temas. Conferência
conferência é uma apresentação de um tema por um expositor renomado, de renomado conhecimento, né, na área, que após expor, responde às perguntas formuladas pelos presentes. A autora destaca que a conferência tem conotação mais ampla do que a palestra, visto que parte de várias entidades, porque faz parte de várias entidades de uma determinada área. Então, a conferência é mais do que a palestra, a gente já vai falar o que é palestra. Então, geralmente, a conferência, por exemplo, você pega lá o ministro X, o ministro do Supremo, que vai falar sobre algum assunto, então, é uma forma de um evento científico. A palestra é uma apresentação de um tema específico, por exemplo, vai tratar sobre a questão da democracia, a separação de poderes, ou então, sei lá, vai tratar de um contrato específico, a questão da previdência. Então, a palestra é a apresentação de um tema específico, no qual o palestrante apresenta um tema específico para um grupo de pessoas e, após, responde às questões apresentadas. Pode ser compreendido como uma conferência em menores proporções, tá? Então, na conferência, geralmente participa entidades de uma determinada área, que aí, então, tem mais exigências da apresentação, então, por isso que é um pouco maior. Mas a palestra seria uma conferência mais resumida aí. Jornadas. Então, você tem jornadas de direito civil, jornadas de direito processual civil, jornadas de direito empresarial. São reuniões sistemáticas realizadas por grupos de profissionais com o objetivo de discutir um ou mais assuntos. Então, jornadas de direito civil, eles vão discutindo o que a doutrina e a jurisprudência está falando sobre determinados artigos, determinados temas dentro dos artigos. Por exemplo, vai falar de, sei lá, extinção do contrato. Então, pode ser que tenha alguns artigos que vão ser tratados. Exemplo, boa-fé, função social. Então, o que as pessoas estão, na doutrina e na jurisprudência, o que eles estão definindo sobre esses assuntos? Então, eles estão em jornadas de direito civil que vão tratando desses temas contidos lá no direito civil, ou jornada de direito constitucional, jornada de direito processual civil e assim por diante. Mesa redonda. Mesa redonda parece até evento esportivo, né? Mas a mesa redonda é uma reunião de especialistas que sustentam opiniões diferentes, tá certo? A respeito de um mesmo tema. Não tem finalidade polêmica, apenas de expor os pontos de vista para um auditório. Então, você junta lá um grupo de pessoas, né? E cada um vai expondo o seu ponto de vista, principalmente com especialistas sobre o assunto, tá? Às vezes é um só, às vezes são vários que você pode fazer uma mesa redonda, com alguns jornalistas, alguma coisa assim. Encontro. É uma reunião de profissionais de uma categoria com o propósito de debater e expor temas polêmicos e pré-determinados. Então, ali só é um encontro de debate a respeito de um tema polêmico e pré-determinado. O painel é uma reunião de várias pessoas especializadas que vão expor suas ideias sobre um determinado assunto diante de um auditório de maneira informal e dialogada, tá? O painel, por exemplo, é muito utilizado internacionalmente para discutir alguma situação diante de um auditório, mas é sempre dessa maneira mais informal e dialogada, né? Sessões de comunicação. Então, reuniões menores que ocorrem em grandes eventos com o objetivo de apresentar resultados de pesquisa de forma abreviada e sintética, tá? Feira. É um evento aberto ao grande público com a finalidade de apresentar ou comercializar serviços e produtos. E a apresentação de pôsteres, é uma apresentação de trabalho sobre a forma de cartazes, figuras, esquemas, quadros e textos sintéticos referentes a alguma experiência, atividade ou proposta. Então, são esses os eventos que a gente pode chamar de eventos científicos, né? A gente ainda pode chamar outros, como, por exemplo, workshop, vernissagem, visita empresarial, debate, aula magna, entre outros, tá? Os mais comuns são conferência, palestra, às vezes uma convenção específica, um congresso, tá? Jornada especificamente, mesa redonda, são esses daí os mais comuns, painel também, tá bom? Feira, eu acho que envolve mais a questão de apresentar produtos e para comercializar serviços e produtos. Então, eu acho que aí já acaba tendo uma outra finalidade, tá? Então, isso daí são os eventos que a gente tem onde se apresenta o paper, né? Então, antes de falar propriamente do paper, porque como o paper tem a ligação com a comunicação científica, o que é essa comunicação científica? É a informação que se apresenta em congressos, reuniões, simpósios, entre outros, no qual são expostos os resultados dos estudos. Então, para você fazer a apresentação dentro desse congresso, convenção, conferência, palestra, etc., você faz um resumo daquilo que você tem e é isso que você vai apresentar
nesta atividade, né? Então, trata-se de uma forma de divulgar informações científicas novas, e essa comunicação é limitada em sua extensão, e a exposição deve ser breve, não ultrapassando o tempo de 20 minutos. O autor ainda explica de que, em geral, e de forma diferente do artigo, as comunicações não permitem a reprodução da experiência realizada e levam em consideração os seguintes aspectos: a finalidade, informações, estrutura, linguagem e abordagem. Então, diferentemente do que se faz no artigo, é isso que vai ser feito na comunicação, tá? Sua finalidade é apresentar a descoberta, os resultados alcançados com a pesquisa. Quanto à estrutura escrita, a comunicação deve apresentar isso que está no slide, né? Uma folha de rosto, uma sinopse, o conteúdo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e a bibliografia, tá? A folha de rosto engloba o nome do evento, local da reunião, data, título de trabalho, nome do autor e credenciais do autor, tá? A sinopse é uma síntese do trabalho. Pode ser escrita em português, inglês ou outra língua de difusão internacional, tá? Então, vamos supor que você está fazendo uma apresentação, você vai colocar um slide e tal. Então, você vai fazendo, como a gente está fazendo aqui, vamos supor que você é feito para um auditório. Então, você sabe fazer essa apresentação com a folha de rosto, você faz uma sinopse, que é a síntese do seu trabalho, aí você mostra o conteúdo, né? Então, você vai mostrando os temas que você vai tratar. Introdução, formulação clara e simples do tema, apresentação sintética do problema em referência a trabalhos anteriores, tá? Apresenta também a justificativa do trabalho, os objetivos, a metodologia, a delimitação e abordagem. Tá? Veja que isso é um textozinho escrito que você tem, fora o que você está apresentando lá do slide. Então, a mesma coisa que eu tenho no slide aqui, eu posso ter o meu resumo que eu vou apresentar sobre aquela exposição. Então, em 20 minutos eu tenho, sei lá, 5 slides e eu apresento cada um para dar uns 20 minutos. E eu tenho o meu texto onde eu vou tratando daquele assunto lá. Conteúdo e desenvolvimento, a parte do desenvolvimento. Parte textual mais densa. Apresentação das informações e argumentos de maneira mais detalhada, fundamentação lógica do trabalho, demonstra e expõe as ideias principais. Recomenda-se a divisão do texto em seções e subseções para melhor compreensão da exposição. E o conteúdo final, a conclusão, que é a síntese completa dos resultados da pesquisa ou resumo das principais informações ou argumentos. E a bibliografia, a relação das fontes utilizadas para referenciar o estudo. Por isso que você vê aqui que no final, nós sempre apresentamos uma bibliografia. Como tem 14 slides, eu não vou, estou na metade, a gente tem. Eu vou deixar isso para mostrar depois, tá? Então, essa é a estrutura da comunicação científica, né? O paper é uma síntese de pensamento aplicada a um tema específico, e ele está entre a monografia e o artigo científico, porque como o paper não está determinado pela ABNT, né? A gente falou que esse é a síntese do pensamento aplicado a um tema específico, né, que é um texto escrito como uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral dessa comunicação, e o objetivo é a publicação nas atas e anais do evento no qual vai ser apresentado, né? Mas ele tem essa estrutura de comunicação científica, por isso que a gente falou dela nesse sentido aí, tá? Alguns, como um autor daqui, o Medeiros, ele alerta que o paper é parecido com um ensaio. O pessoal não estava gravando aqui? Bom, vamos continuar aqui. Que apareceu uma informação que não estaria gravando aqui. Então, em algumas publicações pode-se encontrar o entendimento de que o paper se localiza entre a monografia e o artigo, com dimensões bastante reduzidas, mas devendo seguir as normas da ABNT no que se refere à estruturação da capa, folha de rosto, a forma de fazer as citações, referência, numeração progressiva, entre outros, que a gente já mostrou sobre este tema aí, tá? Acho que isso aí, ó, deixa eu ver aqui. Eu acho que era isso que era importante a respeito do paper, tá? Agora, só um detalhe aqui no vocabulário, ainda ele fala, na página 200, que a comunicação científica, para além da apresentação de uma publicação com essa denominação, também se compreende a comunicação científica como a transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Então, o paper pode se enquadrar dentro dessa ideia de comunicação científica, mas ele não é, digamos, mais extenso como a comunicação científica, que você explica mais detalhes, porque você tem a possibilidade de fazer isso num texto escrito com mais elementos para serem apresentados,
Tá? O paper é mais para você apresentar perante o auditório. Tá? Vamos, então, para a última unidade, a última sessão, que é a sessão 4.4, que trata do TCC, ou trabalho monográfico, apresentação escrita e oral. Tá? Então, aqui que nós estávamos, né? Aí o TCC, o trabalho monográfico, apresentação escrita e oral. E o que é o TCC, um trabalho monográfico? Tá? Veja que aqui, o TCC, ele é um trabalho mais organizado e um pouco bem mais extenso do que aqueles que a gente estava falando. Então, o TCC é um trabalho que sistematiza os resultados de uma pesquisa científica. Portanto, para sua elaboração, deve-se aplicar os procedimentos para a construção de estudo científico, conforme a gente viu. Tudo bem aí? Tem alguém? Bom, vamos mostrar aqui. Então, então nós vamos ver na estrutura, nos elementos que compõem a monografia, é um elemento um pouco mais amplo. Tá? E veja que ele estava falando que você faz estudo científico conforme a gente estudou lá o método científico, como a gente fazer aquele trabalho. O trabalho de conclusão de curso de graduação é um trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e o aperfeiçoamento. São esses tipos que você faz na conclusão de curso. É um documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Então, vocês vão fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que corresponde a um trabalho monográfico, tá certo? E aí vocês vão ter que seguir essas orientações que estão contidas aqui nessa unidade 4.4, tá? Então, você tem elementos do TCC, tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eu separei porque são vastos aqui. Então, os pré-textuais são a capa, a folha de rosto, o verso da folha de rosto, a errata, se for o caso, folha de aprovação, que você passa por uma banca que vai examinar o seu trabalho, a dedicatória, agradecimentos e epígrafe, que são opcionais, o resumo em língua vernácula, o resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, né? Aí tem lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumário, tá? No elementos textuais, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, e nos elementos pós-textuais, referências, glossário, anexo e índice. Então, veja que não muda muito do que a gente já viu, tá? E o último aqui, o slide, é esse que fala aqui da bibliografia, tá? Veja que eu sempre faço isso em todos os slides para a gente saber de onde a gente está tirando o nosso material e o que a gente está fazendo aqui. Então, elementos pré-textuais. Nós vamos só explicar alguns detalhes aqui e depois a gente encerra a nossa apresentação. Então, a capa é um elemento obrigatório. Ele apresenta as informações transcritas na seguinte ordem. Você coloca a instituição, tá certo? Depois você coloca o nome do autor, você coloca o título, tá? Esse título deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Depois você tem um quarto, né? O subtítulo, se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao título, precedido de 2 pontos ou distinguido tipograficamente. Você pode colocar uma transição e conclusão, mas é melhor você colocar os 2 pontos, tá? O número do volume, tá? O local, cidade da entidade onde deve ser apresentado, recomenda-se o acréscimo da sigla da unidade da federação e o ano de depósito de entrega. Então, tudo isso você coloca na sua capa, tá? Folha de rosto. Você tem também um elemento obrigatório. Apresenta as informações transcritas na seguinte ordem, localizada no anverso da folha, tá? Então, você tem a folha de rosto e o verso da folha de rosto. Então, esse elemento, nós estamos falando da folha de rosto. Então, o que você vai colocar lá? O nome do autor, o título, subtítulo, número do volume, natureza do título do trabalho, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros. Objetivo, aprovação em disciplina, grau pretendido e outros, nome da instituição a que ser submetido, área de concentração, né?
nome do orientador, se houver o do coordenador, local, cidade da entidade onde deve ser apresentado, ano de depósito, entrega. Então, por exemplo, aqui, né, na aula passada, eu falei um pouquinho da minha tese de doutorado. Ela aqui, ó, tá vendo? Aqui na folha de rosto, você tem aqui todos esses dados. Tá vendo? Tem tese de doutorado, direito civil, o título, o adimplemento substancial na execução do contrato, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Carlos Augusto Cavalho Filho, São Paulo, SP 2019. Tá? Esse é a capa. Agora, a folha de rosto é essa aqui, ó, em que você coloca dados específicos. Você coloca lá o autor, o título, aqui você coloca os dados a respeito do que você está fazendo, que é isso que a gente acabou de falar, a natureza do tipo de trabalho. Aqui é uma tese de doutorado apresentada à banca examinadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência para a obtenção do título de doutor em Direito, da área de concentração de Direito Civil, coordenadora, orientadora, professora Deise Goliano, que foi minha orientadora, eu coloco os dados aqui, tá? Aí você tem, de novo, Faculdade, São Paulo, e a data do depósito que você tem, tá? Deve ser trabalho que o pessoal está perguntando. Estava escutando barulho aqui, não sabia o que era. Aqui, veja, na página de rosto, então veja, ó, aqui tem a folha que eu mencionei, né? Aqui, e aí você tem o verso da folha. O que você tem nesse anverso? Isso aqui é utilizado para catálogo bibliográfico nas nossas bibliotecas que a gente tem. Então, geralmente, você coloca o nome, o seu nome, começando, Carvalho Filho, vírgula, Carlos Augusto D. Título, o adimplemento substancial na execução do contrato. Autor, Carlos Augusto Carvalho Filho, São Paulo, FADUSP 2019, total de páginas. Orientadora. E, no final, tese de doutorado na área de direitos sobre a área de direito civil. Então, isso aqui é importante, tá? Às vezes, alguns colocam também aqui como é que chamam? As palavras-chave, que também para identificação do tema, tá? Então, isso você pode, nesse verso da folha do rosto, você deve conter os dados de catalogação da publicação, conforme o Código de Catálogos Anglo-Americano vigente, tá? Errata é um elemento opcional. Deve ser inserido logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata, apresentada em papel avulso ou encartado, acrescido ao trabalho depois do impresso. Tá? Aqui não teve errata. Folha de aprovação. Então, essa folha de aprovação, eu coloco aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa folha de aprovação, tá vendo? O Carlos Augusto, o título, tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como pré-requisito para obtenção do grau de doutor no curso de Direito da FADUSP. Aí tem aqui e tal. E aqui, ó, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se já tem aqui. Aqui, ó, tem esse, ó, banca examinadora, tá vendo, ó? Professor tal da universidade tal. Isso aqui não é eu pus, mas não é muito, no meu caso nem precisava disso, porque eles fazem uma ata a própria banca faz uma ata e depois ela apresenta isso daí para a secretaria da faculdade. Só que eu coloquei aqui como se fosse, porque eu tinha essa estrutura e deixei aqui para esse tipo de trabalho, tá? Então, a errata folha de aprovação é um elemento obrigatório, inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do trabalho, quando esse material aqui fica com a banca, então a banca já pode dar o seu resultado ali, mas algumas bancas não fazem na sua tese, ele apresenta o resultado da ata de aprovação, porque isso tem que ir para a secretaria e não vai ficar na sua tese, na sua monografia, na sua dissertação de mestrado, tá? Monografia, geralmente, a gente fala para monografia para especialização, o mestrado a gente fala de dissertação e tese para doutorado, tá? Então, essa prova de aprovação é um elemento obrigatório que é inserido após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo, se houver natureza, tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertence. A data da aprovação e assinatura dos membros componentes da banca examinadora devem ser colocados após a aprovação do trabalho. Então, eles acabam fazendo um texto padronizado
que fica de posse da presidente da banca, que geralmente é sua orientadora, ou seu orientador, tá? Aí você tem alguns elementos opcionais, que é a dedicatória, o agradecimentos e a epígrafe. Então, a dedicatória, você deve ser inserida após a folha de aprovação. Então, eu fiz uma dedicatória aqui aos meus filhos, Carlos, Caio e Cássio, né? E falei aqui que um dia, com a compreensão, que um dia compreenderão que se pode ir mais longe que agitarem sua fé e realizarem a obra. Aí, agradecimentos também é um ponto opcional, tá? Devem ser inseridos após a dedicatória. Então, a todos que de alguma forma contribuíram para esse trabalho, né? Eu coloquei aqui, né? A orientadora pelo estímulo, pela lucidez e pelos ensinamentos, e a minha mulher Clarice pelo carinho e apoio de sempre, tá? Então, é uma forma de você agradecer, né? E epígrafe, geralmente epígrafe também é opcional, pode também constar epígrafe nas folhas ou páginas de abertura das secções primárias, que geralmente são citações que você faz que tem a ver com o seu trabalho. Então, por exemplo, eu citei aqui o Sócrates na República de Platão e Provérbios de Salomão. Falei assim, no Sócrates eu falei, aquele, porém, que demonstra gosto por todo saber e se dedica com alegria ao estudo sem jamais enjoar, poderíamos considerá-lo com justiça um filósofo. E Provérbios, eu falei o seguinte, que extraí lá do Provérbios de Salomão, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, tá? Eu fiz questão de falar desses dois, uma parte filosófica e científica, e de outro lado eu falei também da questões de fé, como os Provérbios de Salomão, porque ele trata de questões do conhecimento, que é até muito interessante se saber sobre esse pensamento, tá? Aí você tem, então, o resumo, tá? Que em língua vernácula. Então, aqui tem o meu resumo em português, tá? Depois você tem o resumo, que é o abstract que eu fiz, que é o resumo em inglês. Espera aí, se eu só colocar aqui uma pessoa que está querendo entrar. Então, eu coloco aqui o resumo na língua estrangeira. No doutorado, eles exigem 2 línguas. Então, além do inglês... agora me lembrei, ó, riassunto, que é a palavra em italiano, tá? Que é o resumo que você coloca em italiano, tá? Então, você tem que conhecer essas 2 línguas para poder escrever. Eu fiquei um pouquinho, a gente acaba... O problema de língua estrangeira é o seguinte, todo dia você tem que estar estudando, senão você esquece, tá? Por isso que eu tô falha de memória, a gente às vezes acontece isso daí. É bom vocês assistirem vídeos, entendeu? Que tem muitos vídeos que falam em língua estrangeira, você vai assimilando. Às vezes tem o letreiro, às vezes escrito na própria língua, você vai aprendendo aquelas palavras lá. Ajuda bastante. As línguas latinas são próximas do português. Agora, o difícil é o alemão, o russo, você entendeu? O inglês até já é mais conhecido que a gente tem, atualmente a gente estuda na faculdade. Tá? Na faculdade não, desde do ensino fundamental e médio, né? Lista de ilustrações. Então, eu não fiz lista de ilustrações, que é um elemento opcional, tá? Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, você coloca todas as ilustrações em ordem, apresentando essa lista, tá? E colocando sempre o nome acompanhado do respectivo número da página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Então, você pode fazer cada um de uma forma, tá? Lista de tabelas, também é um elemento opcional, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado de respectivo número de página, tá? Só uma coisinha, o resumo em língua vernácula estrangeira é obrigatório, tá? A dedicatória, agradecimento e epígrafe, que veio antes, era opcional. Então, depois tem o resumo em língua vernácula, o resumo em língua estrangeira, que é obrigatório, a lista de ilustração, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos são opcionais. E, no final, o sumário é obrigatório. Então, a lista de tabelas, a gente já falou, lista de abreviaturas, essa aqui, por exemplo, eu coloquei aqui uma lista de abreviaturas, tá vendo? São textos que geralmente são utilizados, ou então editoras, textos conhecidos, por exemplo, Sedan. Sedan é uma editora famosa na Itália. Então, eu coloco aqui, por exemplo, Sedan, tá vendo? Casa Editrice Dottore Antonio Milani, que é as iniciais de Sedan,
por exemplo, Constituição Federal, CPC, embargos de declaração. Então, cada tipo de coisa aqui a gente vai colocando essas abreviaturas que são muito comuns aí para a gente pode colocar isso dentro do seu texto, e aí com a lista de abreviaturas você já sabe do que se trata, tá? São abreviaturas muito comuns. Então, você vai fazer, por exemplo, recurso lá para o Supremo Tribunal Federal, você já tem os nomes dos recursos, em siglas. Então, isso aqui a gente só vai colocando aqui, tá? Abreviaturas ou siglas. Símbolos, a mesma coisa, são elaborados de acordo com a ordem apresentada no texto, com devido significado. E o sumário, ele é um elemento obrigatório. Ele é elaborado conforme a BNT-NBR 6027, sendo definido como a enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. As seções devem ser numeradas em algarismos arábicos, da introdução até a conclusão. Os denominados elementos pré-textuais não figuram no sumário. Então, tudo isso que você fez até aqui, até as abreviaturas, tal, como a gente estava, a lista de símbolos, por exemplo, você não vai contar o número de páginas, inclusive o sumário, tá? Aqui, ó, por exemplo, no meu texto, acabou a bibliografia, que são, deixa eu colocar aqui, ó, sumário. Desculpa, não é bibliografia, sumário. Tem o sumário. O sumário aqui, eu fiz em 3 páginas aqui, tá? Então, você tem sumário e mais a terceira folha, e aí começa a introdução do texto. Aqui começa a numeração, ó, tá vendo? A BNT, ela pede que coloca no topo, mas eu não acho esteticamente bonito, e também a maior parte dos trabalhos que a gente apresenta lá na USP, coloca aqui na parte inferior do texto, não na superior, tá? Então vai conforme a instituição determina, tá? Aí, então, esses são os elementos pré-textuais, ok? Uma coisinha só, o sumário, veja, eu coloquei, ó, por exemplo, ó, introdução, eu não numerei. Aí eu coloco 1, o adimplemento substancial e o direito romano. 2, histórico da substantial performance, que é essa figura no direito inglês e americano. E aí vou fazendo as subdivisões e as páginas onde você tem os temas aí, tá? Essa que é o sumário aí. Agora, depois dessa parte, nós temos, então, os elementos textuais, que são os mesmos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como a gente já falou disso, eu acho repetitivo, mas se vocês quiserem, eu fico à disposição para falar, tá? Porque a gente já falou isso nos artigos científicos, é a mesma coisa, só que de forma bem elaborada, tá? Eu já vou voltar a falar alguns detalhezinhos sobre ele, mas só para terminar, os elementos pós-textuais, as referências, que é um elemento obrigatório, elaborado conforme a BNT NBR 6023, a gente já falou sobre ela. O glossário, que é um elemento opcional, elaborado em forma alfabética, quando você tem termos que são preciso explicar. Anexo, que é um elemento opcional, os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto. E índice é um elemento opcional, elaborado conforme a BNT NBR 6034. Você pode colocar um índice no final também, se você quiser. Tá? A diferença entre o sumário e o índice é que o sumário você coloca como se fosse um assunto mais resumido. Tá? O índice é apenas para você localizar o tema e a página onde ele se encontra. Tá? Essa que é, então, a estrutura específica aqui do nosso do TCC, e é basicamente isso daqui que você deve fazer no seu trabalho. Então, é interessante você já pegar esses elementos os elementos pré-textuais e textuais e pós-textuais, os elementos do TCC, e montar isso para você. Você já deixa isso num arquivo. Aí, a introdução, desenvolvimento e conclusão, você faz num outro arquivo, e depois que você concluir, você insere essas informações dentro do texto, daquele artigo originário, onde você tem a estrutura do trabalho. Tá? Eu fiz assim, eu fiz essa parte introdutória, pré-textual, num arquivo. Depois fiquei desenvolvendo o trabalho com a introdução, desenvolvimento e conclusão, e só isso que eu mandava para minha orientadora, porque fiz umas 10 vezes isso, mandei ela versões, né? Mandava ela corrigia, fazia uma coisa, depois mudava tudo de novo, a gente fazia mudança de novo, e foi pro trabalho.
Mas é importante você fazer, porque quanto mais você for exigido nesse ponto, você vai aprimorando o que você tem que fazer. Então, eu coloquei nesse arquivo e fui aprimorando o desenvolvimento. E sempre colocando já toda a estrutura, porque você tem uma estrutura de citação, né? Eu já colocava introdução, desenvolvimento, conclusão e a bibliografia, porque quando eu já pesquisava um livro, eu já colocava na bibliografia. Ela sempre era alterada, tá? E depois eu coloquei esse livrozinho aqui porque ele ajuda para explicar como é que você faz essa organização aí, tá? De citação, um monte de coisa interessantezinha e bem simplesinho, tá? E depois, aí no final, que é referência, glossário, apêndice, anexo e índice, veja que todos ali são opcionais, exceto a referência. Então, a referência eu já coloquei junto da introdução, desenvolvimento e conclusão, porque eu sabia que no final já estava o final do trabalho. Tá? Como a bibliografia podia ser modificada, eu só fiquei modificando. A introdução foi a primeira coisa que eu apresentei. E já logo no início você tem uma banca de qualificação antes de você fazer a versão final. Então, essa introdução já foi feita ali. E eu fui avançando na pesquisa e fiz uma conclusão bem sucinta ali, mas na qualificação, porque tudo isso depois vai ser aprimorado. Você não precisa desenvolver tanto para a qualificação, é só mostrar o que você vai fazer. E aí a banca vai te dar orientação de como você fazer. Então anote bem essas coisas, porque vai ser o que você tem que desenvolver no seu trabalho. É isso que é importante. Você está fazendo o teu TCC, o seu orientador vai falar, ó, faça isso, desenvolva isso, procura jurisprudência aqui, bibliografia tal, desenvolve esses assuntos, às vezes ele dá sugestões do que você tem que pesquisar, mas o trabalho é seu, você que tem que pesquisar, você que tem que ir atrás sobre esse assunto, tá? Bom, acho que eu falei... Professor, diga boa noite, Jário. Desculpa perguntar, esse seu trabalho deu em média quantas páginas? Este aqui? Isso. Olha, esse aqui foi de 400 páginas. Mas aqui você tem que considerar, foi 453 páginas. Mas por que tem 453 páginas? Porque se você pegar os anexos... Oi? Eu entendi a contagem que o senhor fez. Porque aqui nesse trabalho eu coloquei anexos, mais ou menos umas 100 páginas. Então, o que eu fiz mesmo, ó, tá vendo? O anexo aqui, ó. O anexo começa na página 361. Então, de texto escrito mesmo, são 360, contando com a bibliografia. Se você considerar a capa de rosto, tudo isso dá umas 18, 20 folhas. E a bibliografia também. Entendi. Então, você tira 40, umas 320 páginas escritas de trabalho mesmo. Tá? Legal. Só que aí você tem, ó, por exemplo, você tem... Mas essas páginas iniciais não enumera, né? Só está enumerando... A página inicial também não enumera, eu não contei. Só enumera do texto em diante, né? E você teria que contar também isso daí. Tá. Então dá mais ou menos... Para o sumário e tudo mais, né? Da introdução. Até o sumário eu não tinha página nenhuma. A partir da introdução que eu comecei a falar, ó, quer ver? Ó? Aqui, ó, a introdução, comecei a numerar, tá? A numerar as páginas. Não no sumário. Não, que é para poder constar no sumário. Tem que enumerar do sumário para trás. Na verdade, é do sumário para trás, né? Posterior ao sumário, que tem que começar a enumerar, né, no caso. A minha orientadora pediu que eu fizesse desse jeito. Por isso que eu coloquei da introdução, da primeira página da introdução até o final. Tá? Porque até essa... Porque veja só como é que ficou aqui, ó. A parte inicial, porque, olha só, no caso do trabalho lá na USP, o que acontece? Eles agora estão permitindo que você faça assim, ó, uma página no anverso e no verso. Tá vendo? Então você tem o verso e o verso onde você trata daquele assunto. Então, o que aconteceu? A página... Antes não podia fazer assim, né? Tinha que ser uma página individual, né? Era só essa página aqui do anverso. Isso Só mesmo. que por causa de economia, decidiram que tem que ser feito assim exatamente por isso. Então, se você olhar, ó, toda a parte introdutória, ela só está numa folha do anverso. Aqui está em branco, ó. Então, eu fiz isso aqui até essa página aqui, tá? E depois começa a numeração na página 18 até o final, tá bom? É assim que eu fiz na minha tese, mas você pode fazer... E os livros, professor? E os livros que o senhor utilizou, as últimas atualizações que eles exigem? É dos últimos 5 anos, dos últimos 3 anos? Como que é? Coloco tudo isso. Por exemplo... Porque a gente é obrigado, né, a mencionar isso. Eu lembro quando eu fiz TCC, eu tinha que usar livros dos últimos 3 anos e tinha que mencionar, inclusive, as edições. Exatamente, você está corretíssima. Por quê? Porque tem alguns textos
que você, por exemplo, tem um livro aqui nem devia ficar falando na personagem, mas tem um livro aqui que eu tenho de direito constitucional, que eu não sei onde que está aqui dentro, que é um texto deixa eu ver se eu acho aqui. Não está aqui na frente, tem que pesquisar aqui, que é um texto do primeiro-ministro Gilmar Mendes. Ele tem um bom trabalho sobre direito constitucional, como ministro é outra história. Tá? Mas então, nesse livro aí, até a 5ª edição, eram 3 autores que estavam produzindo esse trabalho. Na 6ª edição, o Cáceres, que era um dos autores, saiu e ficaram só o Gilmar Mendes e mais um outro professor lá da UNB. Então, e teve modificação na edição. Então, se você não menciona isso, a pessoa não vai saber e pode se confundir com relação a esse assunto. Então, para evitar esse tipo de situação, eu conto, eu faço essa indicação e faço a especificação das informações na bibliografia, na referência. Tá bom? Eu só vou acabar aqui para a gravação, a gente fica conversando aí. Entendi. Tá bom?